Começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica. E eu converso hoje com o Dr. Fábio Valdecioli Civeigor, que é o atual presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da OAB Guarulhos. Ele é advogado, graduado pela FIG, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduando em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, é auditor de sistemas de gestão ambiental, consultor jurídico ambiental, professor universitário em vários cursos de graduação na área ambiental. Dr. Fábio, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Visão Jurídica. Obrigado, Silmara, o prazer é meu, obrigado pelo convite e é muito bom poder falar de ambiente com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada mesmo. Então, como atual presidente da comissão, e nós vamos tratar desse tema, né, o tema ambiental, que é um tema hoje amplamente divulgado, mas que ainda as pessoas carecem de conhecimento e participação nessa área, né, como nós bem sabemos. Então, como atual presidente, como que você avalia a gestão ambiental no município de Guarulhos hoje? Silmara, eu acho que a questão ambiental ela é complexa. O nosso município é um grande município, ou seja, a demanda e as soluções também são difíceis para um grande município. Mas eu entendo que há muita coisa que nós podemos fazer. E eu digo nós enquanto coletividade e nós também poder público. Por quê? Porque a Constituição Federal impõe o dever tanto à coletividade quanto ao poder público de defender e de preservar o meio ambiente. Então a solução tem que ser conjunta. O município faz a parte dele e nós, enquanto cidadãos, também temos que fazer a nossa parte. É verdade, né? Como diz lá o 225 da Constituição Exatamente. Federal, o famoso, né? O famoso 225. E o que você acha que falta assim, para uma gestão, para uma ação mais eficaz do poder público hoje? Aqui em Guarulhos em geral, né? Sim. Porque isso é um problema, como você mesmo disse, dos grandes municípios, né? O que você acha que falta assim, para uma ação mais eficaz? Eu penso que a educação ainda é o principal caminho para a gente avançar e crescer nessas questões ambientais. Nós que somos da área ambiental, nós sentimos isso até na nossa classe. A área ambiental é vista às vezes com olhos de que é uma coisa muito complexa e realmente eu acho que em certa medida, porque a quantidade de leis e normas e resoluções, enfim, que estão dentro da nossa área realmente são muito grandes. E a interdisciplinaridade talvez torne essa questão, às vezes, assustadora um pouco para as pessoas. Mas eu acho que nós, enquanto educadores, nós, enquanto profissionais da área, nós temos o dever de traduzir isso em termos simples e fazer com que a sociedade entenda que ela é participante também nessa questão. Ela não pode ver o meio ambiente como uma coisa distante, uma coisa que não interfere no seu dia a dia. Basta a gente pensar na crise hídrica, que a gente passou recentemente, ainda passa por ela, né, porque os nossos reservatórios ainda não estão completamente abastecidos. Ainda vai demorar um pouquinho. Né? Ainda vai demorar um pouco, né? As chuvas tendem a parar agora no mês de março. Exatamente. Mas este é um exemplo de uma situação em que o cidadão e o município também, o poder público, tem o dever e pode colaborar. Então, para resumir, eu acredito que a educação deva ser ampliada, apesar de nós termos uma legislação de 99, né, que prevê a política nacional, eu creio firmemente que a gente tem que ampliar o debate, enriquecer, aprofundar um pouco mais para que a gente se sinta participante desse processo. Sim, a população deveria participar mais, com certeza, né, Sim. como você falou. Então, além da questão da educação, né, como eu já havia pensado aqui em te perguntar, essa questão do poder público atuante e a população, conciliando as duas coisas. O que você acha que falta assim, para que a população contribua mais, além da educação ambiental, né, que faz com que os cidadãos eles tenham mais consciência e tudo mais? Talvez com que o poder público viabilize isso, né? Porque nós notamos assim realmente um desinteresse dos profissionais, as pessoas em geral e na nossa área também, Sim. Né? Como você bem acabou de expor, Sim. não é?
Então, o município, no nosso caso, no município de Guarulhos, a Secretaria do Meio Ambiente, ela desenvolve atividades educacionais nessa área. Mas eu acho que está na hora de subir o nível e acrescentar um pouco mais. A gente fala sempre de metodologias talvez simples e que elas talvez sejam já de um conhecimento quase que mediano das pessoas, mas que dá para acrescentar um pouco mais. Por exemplo, o empresariado de Guarulhos, o empresariado nacional, ele precisa saber que ele tem as suas responsabilidades enquanto talvez gerador de resíduos, mas ele também é um participante desse processo em que ele pode perceber que ele tem lucro com isso. Ele pode extrair benefícios disso. Ele pode se apresentar como uma empresa ambientalmente correta. Ele pode colocar dentro da sua empresa sistemas ambientais que vão tornar os seus processos muito mais eficazes. E falando até de resíduos, ele pode perceber que com isso ele tem geração mais limpa, ele tem produção mais limpa, ele estuda ciclo de vida do produto. Ou seja, tem muita coisa. Eu acho que isso aí a gente pode contribuir para que essa informação seja mais enriquecida nessa área. O nosso conhecimento técnico, né, exatamente, no caso, para favorecer esse tipo de trabalho. Então, exatamente, você acredita que uma lei ou um projeto, né, que tenha, que trate sobre o desenvolvimento econômico, há realmente, efetivamente, a possibilidade de conciliar com a preservação ambiental, como você acabou de colocar? Eu acredito que leis, sim, Silmara, mas no nosso país a gente tem que ter leis que sejam aplicadas. O problema é esse, né? A gente tem muitas leis, na nossa área nós temos bastante. Eu não sei se nós padecemos da falta de lei, eu acredito que não seja isso. Mas eu acredito que as leis possam, sim, aparecer como um fator coadjuvante nesse cenário. Veja que existem empresas nacionais e empresas internacionais que levam a sério essa questão da sustentabilidade. Esse tripé tão famoso para a gente nas salas de aula, ele é importante, esse tripé. Acredito que as pessoas podem conviver com isso, têm que aprender a conviver com isso. A gente tem que se desenvolver economicamente, a gente tem que se desenvolver socialmente e culturalmente e tem que preservar o meio ambiente. Eu entendo que a lei pode fazer isso, é o papel dela, mas acima de tudo executar essas leis. Sim, a aplicabilidade que é complicada, né? Leis, porque exatamente, muitas foram criadas e às vezes, e dependendo das regiões do nosso município ou até do nosso país, muitas vezes há uma dificuldade imensa em aplicar a legislação. Exatamente, devido à diversidade dos ecossistemas, né? Exatamente. Mas uma boa vontade política, uma adaptação. É verdade, porque o governante, acho que ele não pode se acomodar. Se a Casa Legislativa fez a lei, ele não pode simplesmente lavar as mãos e falar, bom, eu fiz o que estava ao meu alcance. Ele precisa ir além. Na área ambiental é assim que funciona. As atitudes não podem ser reativas. A gente precisa pensar antes. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse aspecto. A gente sempre corre atrás do que já aconteceu. A gente precisaria se antecipar. E é um mandamento constitucional. Os princípios da precaução e da prevenção estabelecem isso. E acho que muitas vezes a gente fica devendo nessa situação. Então dá para melhorar. O governante sim tem a sua responsabilidade. Não pode fazer as leis e achar que fez o papel dele. Tem que explicar, tem que convocar a comunidade, tem que chamar, mostrar como é que pode ser aplicado para colocar isso em prática. E aqui no nosso município existem algumas instituições de ensino. Você é professor universitário aqui, eu também, não é? Como você vê essa questão? Como que as instituições de ensino aqui do município poderiam contribuir mais para viabilizar, para melhorar essa questão ambiental? Excelente a sua pergunta, Silmara. É uma pergunta que acho que agrada a nós dois, porque, enfim, nós que estamos quase diariamente nas salas de aula. E a responsabilidade das instituições e a nossa responsabilidade enquanto professores é muito grande, porque os nossos alunos de hoje, daqui 2 anos e meio, 4, 5 anos no máximo, são profissionais já com seus diplomas em mãos. E serão, então, profissionais que estarão no mercado de trabalho. Então, a nossa responsabilidade é grande no sentido de formá-los e como a gente ainda tem que ter, além do vocabulário jurídico, pelo menos um conhecimento mínimo das áreas que nos assessoram na questão ambiental, um pouco de biologia, um pouco de engenharia,
A gente precisa também fornecer isso para eles, e as instituições também acho que não podem se limitar a dar o conteúdo programático para esses alunos e entregar o diploma no final do curso deles. Também tem que mostrar o mercado de trabalho e formar, acho que de maneira humanística, esses alunos, para que eles percebam que o meio ambiente é muito mais do que o emprego, muito mais do que o mercado de trabalho. A gente existe a questão financeira envolvida, mas existe sim o coração, a certeza de que nós participamos de um processo muito maior e que nós podemos contribuir para fazer desta casa chamada Planeta Terra um lugar muito melhor para a gente morar. É o nosso sonho, né? É o nosso sonho. E um dia nós vamos chegar lá, com pessoas que fazem um trabalho como o seu, né? Que tem vontade, e professores, né? Que trabalham com educação ambiental e na nossa área. Mas realmente é uma questão hoje bem complicada ainda, mas eu gosto muito, pouquinhos a gente vai chegando lá. Exatamente, eu gosto muito de uma palavra que é comum para a gente da área ambiental, que é uma visão holística. E eu acho que essa visão, essa palavra, ela resume bem o que é o nosso mercado, né? O que nós fazemos, aquilo que nós gostamos. Ou seja, é uma coisa muito maior, como eu te falei, do que o mercado de trabalho, é muito maior do que pontos específicos são importantes, mas a questão ela é geral. Então acho que se a gente tivesse essa visão holística e humanística do meio ambiente, nós estaríamos numa situação que muito afeta melhor. Todas as áreas, né? Exatamente. Na verdade. E por falar em mercado de trabalho, né? Como é que você enxerga essa questão hoje dos empregos verdes? Como é que vai isso hoje no nosso mercado de trabalho? Que mercado de trabalho, com a situação do Brasil hoje tão difícil em todas as áreas, né, com essa crise toda. Exatamente. O Brasil passa por um momento difícil, consequentemente o nosso município também, mas eu acredito que o mercado verde, os chamados, o emprego verde, os green jobs, né, eu penso que são atividades promissoras, que já são na realidade uma realidade. As empresas, eu acredito que nós já evoluímos do momento em que se desprezava completamente o meio ambiente, se achavam simplesmente desnecessárias ou inúteis discussões nesse tema. A gente já compreendeu, felizmente, que os recursos naturais, eles vão acabar uma hora. A gente precisa pensar nisso, precisa pensar numa produção limpa, a gente precisa pensar numa produção em meios novos de gerar energia e matérias-primas que não poluam tanto. E, consequentemente, como nós avançamos nessa compreensão do tema, a empresa passou a enxergar também isso como uma atitude necessária. Ela vai encarar isso, já está encarando a proteção do meio ambiente como uma coisa a ser defendida no seio da empresa. A gente tem bons exemplos aqui no Brasil, nós temos bons exemplos no exterior. Recentemente eu estava acompanhando um ranking de empresas que apresentam um bom ranqueamento em sustentabilidade mundial, e são empresas que trabalharam sério e que conseguiram, enfim, ter bom êxito nessa questão. Consequentemente, uma grande quantidade de profissionais vai ser alavancado para trabalhar nessas empresas. Profissionais da área do direito, enfim, vários setores da engenharia, biologia, gestores ambientais, vai ter mercado para todo mundo. O mercado é muito amplo, eu tenho muita convicção de que os empregos verdes chegaram para ficar e vão crescer muito nesse país ainda. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E a nossa querida OAB, que tem assim um importante papel social, né, em várias questões, e agora através da comissão que o doutor preside, um importante papel social de responsabilidade social. Gostaria que você dissesse um pouquinho para a gente sobre os projetos, as ideias para a atual gestão, né? A contribuição da comissão, o nosso trabalho. Sim, eu tenho a felicidade de ter você nos assessorando. É um grande prazer. Nos assessorando, né? Enfim, e contribuindo com muito conhecimento. Fico muito agradecido por ter aceito o convite, é um prazer imenso ter você lá com a gente. E nós estamos iniciando um trabalho no Silmara, de 2016 a 2018, presidência nova na subseção e presidência, enfim, nova na Comissão de Defesa do Meio Ambiente.
quais são os projetos que a gente almeja colocar em prática na nossa comissão? Eu acredito que, em primeiro lugar, difundir o conhecimento da área ambiental para os nossos colegas advogados. Acho que a gente pode aumentar também o mercado de trabalho para eles, ou se mostrar como funciona o meio ambiente na prática da advocacia. Acredito que a gente pode também expandir esse conhecimento, essas informações, é lógico que é talvez de uma questão um pouco mais prática para a escola. O nosso presidente eleito, Dr. Alexandre de Sá, defendeu esse projeto durante a campanha dele, e nós abraçamos esse projeto, que é o chamado projeto OAB Vai à Escola. Acho que nós precisamos sair também da nossa OAB intramuros, precisamos levar esse conhecimento para os alunos das escolas públicas e privadas aqui do município. Acho que a gente pode também ampliar o diálogo com os empresários, as indústrias aqui do município. Como eu te disse, eles têm a responsabilidade, da mesma forma que nós, como cidadãos, temos a responsabilidade perante o meio ambiente, mas eles também podem ser participantes e trazer boas notícias nessa área ambiental. A gente pode também levar para ele, talvez eles sejam carentes desse conhecimento, a OAB pode colocar os seus profissionais à disposição das associações para conversar, dialogar, ofertar soluções e sugestões para essas questões. E finalizando, talvez uma das frentes ainda de trabalho que eu almejo para a nossa comissão é ampliar também o diálogo com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Instituições que, juntamente com a advocacia, formam aí o alicerce da justiça no nosso país. E eu penso que a gente pode ampliar e se mostrar, na realidade, como colaboradores desse processo, que nós estamos todos desejando que o meio ambiente seja realmente um meio ambiente um direito de todos. Com certeza. E a comissão vai estar aberta a denúncias, obviamente fundamentadas, Exatamente. né? Como é que você vai dar continuidade a esse trabalho? A ideia, sim, é que a OAB esteja com os ouvidos abertos, enfim, aos clamores da comunidade guarulhense. Inclusive, nós já começamos nosso trabalho, nós já participamos, enfim, de algumas reuniões, nós já temos expedientes que foram instaurados neste ano de 2016, na realidade, nos primeiros dias de janeiro de 2016, já chegou até a nossa comissão, através da Secretaria de Comissões, alguns expedientes. Nessa semana teremos reuniões já com alguns setores da sociedade, então estamos abertos, convido os seus telespectadores que tenham demandas nessa área, nos procurem, na medida do possível a OAB vai responder o mais prontamente possível e respeitadas, evidentemente, Silmara, a atuação de cada uma dessas entidades. A OAB tem o seu foco de atuação, o Ministério Público tem o seu, o Poder Judiciário tem o seu, mas isso que eu falei, vamos tentar trabalhar todos juntos porque o nosso objetivo é um só. Sim, com certeza. E como advogado ambientalista, você vê qual é a melhor, a solução, né, no caso, ideal, que seria o ideal para a gente tentar sanar essas questões ambientais? Encaminhar o Ministério Público para a propositura de ação civil pública, ou, como você acabou de dizer, o diálogo, ou até mesmo para aquele poluidor, né, que já causou inúmeros danos, assinatura de um termo de recuperação ambiental, que para a questão ambiental, em razão da urgência, né? Qual a sua visão? Propositura de ações ou tentar Eu acredito que a gente minimizar? Muito bom, Silmara. Eu acredito que a gente possa trabalhar com as duas frentes, cada qual adaptada à situação concreta. O diálogo é sempre muito bom. Eu primo pelo diálogo e acredito que a gente deva investir nesse diálogo, deva investir na informação, deva investir na educação, porque na área ambiental vale o recado que os nossos avós nos deram. É sempre melhor prevenir do que remediar. A remediação, ela nunca devolve o meio ambiente na sua situação atual, na situação que ele tinha anteriormente. O status quo ante, ele nunca vai voltar a ser o mesmo. E a remediação é muito cara, é muito difícil. Então acredito que a gente precisa, em primeiro lugar, lançar a mão disso, mas sem esquecer daquelas situações em que o dano eventualmente já aconteceu, o meio ambiente já está degradado, eventualmente poluído, e aí a gente precisa devolver para a sociedade
a reparação que nós, como titulares desse bem chamado meio ambiente, temos direito. Então, nesse caso, nós instauraremos o nosso expediente, se for necessário, nos socorreremos do Ministério Público, que tem, enfim, as ações, os seus inquéritos civis, tem as suas ações civis públicas, e se for possível e necessário, aí sim o ajuizamento das ações para buscar reparação. Em última instância, mas a gente não descarta, porque às vezes é necessário. Uma boa conversa sempre... Uma boa conversa, acredito que dá para... Porque o empresário, infelizmente, o empresário brasileiro ainda tem uma visão de poluidor, né? Assim, visa mais aquela questão econômica, né? É verdade. São raros os que eu conheço que já têm uma visão mais ambientalista, mas existem. Eu acho que a gente precisa quebrar, Silmara, justamente esse ponto de vista que você se referiu. O empresário tem que deixar de enxergar o meio ambiente só como uma coluna de despesas na sua planilha financeira. Ele precisa deixar de encarar dessa forma, precisa e dá para deixar de encarar dessa forma. E quem pode mostrar para ele que isso é possível? Nós e todos os profissionais que atuam na área ambiental. A gente tem as ferramentas e os instrumentos para mostrar que isso é possível. Pode propor para ele, você já pensou no tratamento dos seus resíduos? Você já pensou em reuso, reciclagem, compostagem? Temas que às vezes não são tão claros para algumas pessoas, mas que a gente pode tornar isso claro e pode tornar isso economicamente viável. E quem agradece vai ser o empresário, que até vai ter lucro no final da sua atividade, e o meio ambiente, com certeza, que vai sofrer muito menos. Fazer uma previsão de passivos ambientais para evitar danos futuros, né? Exatamente. Porque aí cai naquele ponto que a gente falou, porque depois que acontecer, a conta vai ser muito mais cara. Muito maior. Muito mais cara. E os honorários são grandes, né? Serão proporcionais. Serão proporcionais. Exatamente. Com certeza. E para gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Porque o tempo, infelizmente, o nosso tempo é curto, para que a gente possa finalizar, com relação ao CONDEMA, né? Que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A OAB tem um lugar garantido no CONDEMA. Como que a OAB, através da comissão, ela pode ajudar, né, a esse conselho para garantir a preservação ambiental aqui no município de Guarulhos? O meu desejo, Silmara, enquanto presidente e também auxiliado por aqueles que estarão na comissão, eventualmente me substituirão neste Conselho Municipal, é fazer da OAB uma voz ativa nesse Conselho. O Conselho ele é formado por Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Associação de Engenheiros, Polícia Militar, Polícia Civil, a OAB, ou seja, é um conselho eclético. Ele tem vozes que ecoam com conhecimentos muito diferentes. Então a OAB, enquanto talvez de todos esses órgãos seja aquela que mais gabaritada para falar sobre a questão jurídica do meio ambiente, acho que a gente tem um papel muito importante, um papel relevantíssimo para contribuir para esse conselho, trazer a nossa posição, a nossa visão a respeito disso, propor medidas e soluções e cobrar também no Ministério da Prefeitura. A gente pode cobrar e exigir que essas políticas sejam, como você iniciou o teu programa falando, que elas sejam efetivas, porque não adianta ficar numa ata, perdida numa lei e aí, enfim, gavetada em algum lugar. A gente precisa também cobrar. E como é que a gente faz isso? Propondo coisas que sejam úteis, relevantes, efetivas e participando. Claro. Porque tanto a OAB quanto os outros as outras entidades que integram esse conselho têm que participar, têm que fazer voz ativa e serem efetivos nesse conselho. É difícil, mas a gente chega lá. Pois já passou por isso, né? Já. Pois é. Já, mas gostaria de contribuir muito aí com o seu trabalho, para que a gente possa colocar na cabeça das pessoas, né, de alguma forma, a importância, né, na preservação ambiental, principalmente aqui do nosso querido município de Guarulhos. Exatamente, é isso mesmo. Doutor Fábio, olha, queria agradecer mais uma vez. Passou muito rápido, Silmara. Passou muito rápido. Né? Acho que eu falo demais como um bom advogado e professor, eu costumo me estender um pouco, não é? Não, mas isso faz parte, né? Faz parte que os bons advogados falam muito mesmo, né? Não tem jeito. Mas assim,
Passou rápido porque o bate-papo é um bate-papo gostoso e a gente nós estamos tratando de um assunto que é a nossa paixão, né? Meio ambiente, a nossa paixão. É verdade. Bom, eu queria agradecer, olha, meu agradecimento pessoal, né? Muito obrigado. Como sua colega, sua amiga, que eu me considero. Muito obrigado. E o meu agradecimento em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. Muito obrigado, Silmara, a você, muito obrigado à sua equipe que me recebeu muito bem aqui. Agradeço o seu convite. A recíproca é verdadeira, agradeço, enfim, as suas palavras e faço elas a você também. Espero juntos que nós possamos, enfim, colaborar para a melhoria da condição ambiental do nosso município. Muito obrigado, viu? Certamente. Obrigada a você. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, te aguardo na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação aqui na TV Guarulhos.